Bom dia, turminha. Uma ótima sexta-feira. Na aula de hoje de Geografia, iremos estudar as principais formações vegetais do Brasil. Abram o livrinho de Geografia na página 194. Geografia, página 194. Turma, vamos iniciar a nossa aula entendendo o que é vegetação, ok? A vegetação, turma, é o conjunto de plantas de uma determinada região. Vegetação é o conjunto de plantas de uma determinada região. Existem vários tipos de vegetação no Brasil. Isso porque temos diferentes tipos de solo e diferentes tipos de clima, ok? Turma, as principais formações vegetais do Brasil são floresta amazônica, mata atlântica, caatinga, cerrado e a mata dos pinhais. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas, ok? A floresta amazônica, ela se localiza no norte do Brasil. É a maior, é a mais extensa vegetação. Nas suas áreas, o clima é equatorial, ou seja, quente e úmido, ok? E as folhas dessa vegetação são largas, são bem agrupadas e geralmente as plantas atingem grandes alturas, ok? A floresta amazônica, turma, abriga milhões de espécies de animais e de vegetais. Olha que legal. E a Mata Atlântica? A Mata Atlântica, turma, é uma vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É por causa da sua devastação que hoje ela ocupa uma área muito menor. Nas suas áreas, o clima é tropical e essa floresta é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte. Ela também apresenta uma grande quantidade de espécies de animais e vegetais, ok? Uma outra vegetação brasileira é a caatinga. A caatinga é uma vegetação típica do Nordeste. Nas suas áreas, o clima é semiárido, ou seja, o clima é quente e seco. Nessa vegetação surgem plantas que se mantêm, que vivem com pouca água. Geralmente, turma, essas plantas têm cascas grossas, espinhos, folhas pequenas e são pobres em nutrientes.
sementes. E um exemplo de planta desta vegetação é o cacto, ok? Outra vegetação brasileira é o cerrado. O cerrado, turma, é uma vegetação típica dos planaltos da região centro-oeste. Nas suas áreas, o clima é quente, com pouca umidade. E nesta vegetação, as árvores são baixas, são rasteiras, possuem caules tortuosos e retorcidos, ok? Como vocês podem observar nesta imagem. E por fim, a mata dos pinhais. A mata dos pinhais é uma vegetação localizada nos estados da região sul e em São Paulo. Nas suas áreas, o clima é subtropical, ou seja, contém uma temperatura mais baixa. Nessa vegetação, turma, a maioria das árvores são pinheiros, que sofrem a exploração de suas madeiras para a fabricação de móveis. Turma, agora que vocês já conheceram as principais formações vegetais do Brasil, passem a página, coloquem na página 196. Vocês podem estar observando este mapa que mostra toda a cobertura vegetal do Brasil antes da colonização, antes da exploração de nossas vegetações, ok, turma? E agora acompanhem a leitura da página 197, a devastação da vegetação brasileira. Desde o início da colonização, as formações vegetais do Brasil vêm sendo alteradas pela ação humana. O cerrado e a Mata Atlântica são as formações vegetais que foram mais alteradas. Essas formações vegetais encontram-se bastante devastadas. Originalmente, o cerrado se estendia por quase toda a porção central do Brasil. Atualmente, ele ocupa apenas parte da região centro-oeste, ocorrendo também em trechos do sudeste, do nordeste e do norte do Brasil. A expansão de atividades agropecuárias, a mineração e a extração de madeira vem provocando a contaminação dos rios e o esgotamento dos solos do cerrado, além de ameaçar de extinção várias espécies da sua fauna e da sua flora. As queimadas, bastante comuns no cerrado, também degradam o solo e ameaçam os animais e as plantas. Podem ocorrer queimadas naturais causadas pela queda de raios no início da estação chuvosa, mas na maioria das vezes elas são provocadas pela ação humana, com a finalidade de limpar o terreno para as atividades agropecuárias. A maior parte da Mata Atlântica não existe mais, pois foi muito devastada com a ocupação do território brasileiro.
Essa devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses cerca de 500 anos atrás. Depois, boa parte da Mata Atlântica deu lugar aos cultivos de cana-de-açúcar e de café, em decorrência da ocupação urbana e da expansão de áreas agrícolas. Restam pouquíssimas áreas de Mata Atlântica em sua forma original. Atualmente, os remanescentes da Mata Atlântica são preservados por lei. As unidades de conservação são criadas pelo governo em espaços com características naturais relevantes e têm a função de preservar a natureza. Bom, turma, o Cerrado e a Mata Atlântica são as duas vegetações que mais foram alteradas, que mais foram devastadas pela ação humana. O Cerrado, por exemplo, as principais causas da devastação do cerrado são as minerações, a extração de madeiras, as queimadas e a retirada da vegetação original para utilizar o solo para a agricultura. Turma, e a maior parte da Mata Atlântica nem existe mais. Ela começou a ser devastada desde da chegada dos portugueses com a retirada do pau-brasil, que eu até já expliquei para vocês. Depois o homem começou a desmatar a Mata Atlântica para cultivar a cana-de-açúcar, o café, para construir moradias e atualmente restam pouquíssimas áreas de Mata Atlântica em sua forma original. E o pouco que sobrou são preservadas por lei. E assim, turminha, finalizamos a nossa aula de geografia. Tenham um excelente final de semana. Beijos, turma.